Fala galera, estou iniciando aqui mais um vídeo no canal Experiências da Nath. Você que é novo aqui, não esquece galera de se inscrever aqui no canal, não esquece de deixar teu joinha e não esquece também de compartilhar esses vídeos com os amigos de vocês, é muito importante, eu sempre falo isso aqui, né? Às vezes essa palavra não vai falar nada com você, mas talvez alguém que você conheça está precisando muito ouvir essa palavra, então aquela pessoa que você sentiu no coração, é Deus que está falando, olha, essa pessoa está precisando ouvir essa palavra, vai lá e compartilha, né? E é muito bom a gente deixar Deus usar, é muito bom a gente levar uma mensagem de Deus até as pessoas. Às vezes a gente, como eu falei, né? Às vezes a gente não sabe o que aquela pessoa está passando, mas Deus conhece, Deus sabe. E às vezes Deus coloca essas vontades dentro do nosso coração de compartilhar algo ou de mandar uma mensagem, né? Perguntar se está tudo bem, porque é importante a gente perguntar para as pessoas se está tudo bem, como é que elas estão, né? E às vezes é Deus que está fazendo isso porque aquela pessoa não está legal e Deus quer, né, que a gente coloque ali uma sementinha no coração dela para que ela não esqueça que ela é especial para Deus e que você também é muito especial para Deus, né? E a galera, a palavra de hoje é sobre a mãe na fé, pai na fé, enfim. O porquê Deus colocou essa mensagem no meu coração para estar falando aqui com vocês. Eu acredito muito que tem muitas pessoas que não sabem o que significa a mãe na fé, o pai na fé, e tem muitas dúvidas a respeito disso, né? E por isso que Deus tocou no meu coração para estar trazendo aqui essa palavra. E eu sou muito suspeita em falar sobre isso, porque eu admiro demais a minha mãe na fé. Demais, demais, demais. Quem me acompanha sabe disso. Ela não se encontra mais aqui, mas a palavra de Deus fala que a gente precisa honrar a quem tem honra. E ela é uma pessoa que foi muito. Me ensinou demais, 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 demais. Tudo que eu aprendi, tudo que eu sou hoje, eu agradeço muito a ela, né? Porque existe mãe e pai, né? De sangue, a mãe que gerou a gente, o pai, né? Que criou a gente, que fez a gente. Na verdade, que fez não, quem fez foi Deus, né? Mas o pai, né, ali junto com a mãe, geraram o seu filho. Existe o pai e a mãe de sangue, mas existe a mãe e o pai espiritual da gente, sabe? E Deus levanta essas pessoas e glória a Deus por isso, porque Deus levanta homens e mulheres ali temente a Deus para guiar esses filhos na fé, para guiar essas ovelhas, para guiar essas pessoas que estão como eu me encontrava perdida, como eu me encontrava. Eu já falei uma vez aqui para vocês que quando eu encontrei a minha mãe na fé, né? Eu trabalhei junto com ela. E era algo assim que eu já tinha ouvido falar de Deus, eu já tinha frequentado a igreja quando eu era criança, mas não tinha exemplo dentro da minha casa e eu cresci e virei adolescente. Claro que o mundo ali, né, com as coisas do mundo, começou a me chamar e eu, por não ter exemplo dentro da minha casa, eu acabei saindo da igreja, mas o meu coração ardia e queimava desde pequenininha já de estar dentro da igreja. E aquela sementinha ali, quando minha mãe, né, se converteu, que depois minha mãe saiu e a gente acabou saindo junto com ela ali, aquela sementinha, ela foi plantada ali dentro do nosso coração. E a palavra de Deus fala, né, que a gente tem que ensinar as crianças o caminho certo, que ela jamais vai se desviar dele. Eu não nasci em berço evangélico, né, como vocês conhecem a minha história, eu não nasci em berço evangélico, mas quando eu tinha uns 10 anos, a minha mãe começou a ir numa igreja e eu ia junto com ela, só que o meu pai não queria que a minha mãe fosse evangélica, e minha mãe se afastou, né, ali, foi mais fraca, tudo, e ouviu a voz do homem e não ouviu o que Deus queria para ela, e ela acabou se afastando ali dos caminhos do Senhor, e junto foi os filhos, né, porque os filhos estavam indo com ela para a igreja, mas ela se afastou e eu continuei indo com a vizinha dela que levava a gente para a igreja. Mas a gente acabou se mudando, depois saiu de perto dessa vizinha, e eu não tinha mais essa influência de me levar para a igreja, né, e acabou que a gente não tinha mais essa influência, então a gente acaba
percorrendo outro caminho, mas aquela semente ela tinha sido plantada ali dentro do meu coração, e eu sabia que uma hora eu voltaria para a casa do Senhor, sabe. Eu sempre falava: "Eu vou ser evangélica, não é o tempo, mas eu vou ser evangélica". E na minha cabeça eu queria aproveitar as coisas do mundo, né, não sei o porquê a gente pensa dessa forma, querer aproveitar as coisas do mundo, sendo que o mundo não tem nada a nos oferecer, mas sim as coisas de Deus. E a palavra que eu quero deixar aqui para vocês fala um pouquinho sobre isso, né, que se encontra lá em Mateus, no capítulo 24, que fala sobre a parábola da figueira. E essa mensagem aqui tem tudo a ver com a minha mãe na fé, tá? Tem tudo a ver com ela. Eu nunca esqueço a pregação dela sobre a figueira, tá? Antes dela falecer, antes de Deus recolher ela da terra. E olha só o que a palavra fala lá no versículo 32, desculpa, que fala assim: aprendo a parábola da figueira, quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, vocês já sabem que o verão está próximo. Assim também vocês, quando virem todas essas coisas, saibam que está próximo às portas, e em verdade lhe digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Essa é a palavra de hoje para vocês, né? Espero que ela fale grandemente ao coração de cada um de vocês. E Natália, o que é que tem a ver essa palavra com a mãe na fé? É que, galera, antes da minha mãe na fé falecer, ela pregou sobre isso, né? E ela falou que mesmo que a figueira dela não florescesse, ela ia continuar adorando esse Deus. E aquela mensagem eu nunca, 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 nunca vou esquecer. Ela debilitada, né, ali de pantufinha, pregando na igreja sem forças, mas ela foi. E isso é um grande exemplo, porque às vezes a gente, por qualquer coisa, a gente arruma desculpa para não ir à casa do Senhor, a gente, né, coloca desculpa em qualquer coisa, e ela ia, ela continuou firme. E eu sabia, ela não era perfeita, mas a fé daquela mulher me comovia, nossa, me ensinou muita coisa. E é por isso que eu quero falar para você o que significa a mãe na fé. A mãe na fé é aquela que vai te apresentar Jesus Cristo, é aquela que vai te ensinar a como você tem que orar, é aquela que vai estar orando por você, é aquela que quando você está pensando em desistir, está ali lutando por você, não vai deixar você desistir, não vai deixar você cair, tá ali o tempo todo, sabe? Eu quando eu vim pra cá, né, que eu vim morar aqui nessa cidade e tudo, eu comecei a trabalhar, né, pra vocês entenderem ali a minha história com a minha mãe na fé, eu comecei a trabalhar junto com ela. E até então, como eu tinha falado pra vocês, eu já tinha ouvido falar de Deus, eu já sabia quem era Jesus, eu já sabia quem era Deus, mas eu não conhecia Deus da forma que ela me apresentou. Sabe? Deus já tinha falado comigo coisas que iriam acontecer na minha vida, mas Deus nunca tinha falado comigo algo que eu sentia, algo que eu não tinha compartilhado com ninguém. E foi aí a importância da minha mãe na fé, sabe? Então, assim, quando eu estava trabalhando com ela, ela começou a falar comigo coisas ali que eu carregava, que eu me sentia a minha vida inteira, que eu não compartilhava isso nem para minha melhor amiga, nem para ninguém, ninguém sabia como eu me sentia de verdade. E ela começou a falar ali para mim. Cara, aquilo me chamou muito a atenção, sabe. Eu pensei assim: "Meu Deus, como ela sabe disso? Quem foi que falou isso pra ela?", sabe. E daí ela revelou pra mim que era Deus que estava falando naquele momento com ela pra falar comigo, e eu pensei assim: "Meu Deus, eu preciso conhecer mais desse Deus". E foi aí onde bateu a curiosidade de eu conhecer quem era Deus de verdade, porque até então eu nem tinha ideia que Deus poderia saber o que eu estava pensando ou saber o que estava dentro de mim, né. A gente sempre ouviu isso, mas a gente não tinha eu não tinha certeza, porque até então ninguém tinha revelado isso para mim. Até então eu nunca tinha ouvido ninguém falar o que eu estava sentindo, e aquilo me chamou, foi um impacto muito grande, assim, e eu comecei, né, foi ela que me levou para a igreja, foi ela que me levou, foi ela que orou comigo pelo meu casamento, foi ela que jejuou pela minha vida, foi ela que, sabe, me ensinou muitas coisas o tempo todo. Eu falo isso para vocês, ó, o tempo todo que você estiver caminhando com a mãe na fé de vocês, absorva tudo que ela tem para ensinar para você, sabe? Aprenda muitas coisas. Mas uma coisa eu falo para vocês, a mãe na fé só tem uma, tá?
Não se troca pai nem mãe na fé. A minha mãe na fé é ela. A minha mãe na fé foi a Cida e será a Cida para sempre. Não tem como eu trocar minha mãe na fé. Ela foi minha mãe na fé, ela me ensinou muitas coisas. Depois que Deus recolheu ela, Deus colocou outras pessoas na minha vida que me ensinou outras coisas também, que me levou para a igreja quando eu também tinha me desviado ali, mas não estava substituindo a minha mãe na fé. Na verdade, Deus estava usando como instrumento do Senhor para me levar e para me ensinar outras coisas. Porque assim como a minha mãe na fé me ensinou a ser forte na minha vida espiritual, outras pessoas também me ensinaram a ser forte em outras áreas, sabe? Então você precisa saber discernir isso, saber entender o que significa uma mãe na fé na sua vida, sabe? Então a minha mãe na fé me ensinou tudo o que eu precisava saber na minha vida espiritual. Foi ela, eu sempre falo, eu não idolatro ela, não, jamais. Eu não falo sobre ela aqui como idolatria, mas eu falo como uma mulher corajosa, uma mulher de fé, uma mulher que me inspirou a querer ser como ela, uma mulher que me ensinou a buscar mais de Deus, uma mulher que me mostrou que não é ser perfeita, a gente não vai ser perfeita, não precisa ser perfeita, sabe? Mas ela me ensinou que devemos buscar sempre essa santidade perto de Cristo, a querer imitar os passos do Senhor, mas que nós temos falhas, que nós devemos corrigir todos os dias essa falha, sabe? Então, assim, é isso, sabe? Ela era aquela pessoa que quando eu demorava ir para a igreja, ela vinha atrás de mim, ela procurava. Ela vinha saber o que está acontecendo, Natália, que você não está indo na igreja. Natália, o que está acontecendo com você? Sabe? E isso me chamava muita atenção. Sabe? Às vezes que ela ia para a igreja e ela não prestava atenção no culto, ela saía pegando as pessoas, o prazer dela era encher a igreja de pessoas. Esse era um chamado lindo que ela tinha, sabe? Buscar os jovens se aproximavam dela, ela tinha esse amor com as pessoas, sabe? Eu achava muito lindo que ela tinha as coisas dela, mas não era para ela, era para a obra do Senhor. E isso é muito lindo ver. É muito lindo ver quantas pessoas têm um carro e não tem coragem de dar carona para ninguém para levar para a igreja. Enquanto ela deixava os irmãos lá na igreja, ia buscar outro e deixava aqueles, ia... Quantas vezes eu tava lá na igreja, eu tava vendo ela naquela correria, sabe, antes do culto começar, ela vinha me buscar, porque naquela época eu não tinha carro, meu marido também não tinha se convertido ainda, ela ia me buscar, me levava para a igreja, de repente ela já saía de novo atrás de outros irmãos e trazia, sabe, irmãos que não tinham condições de vir para a igreja. E isso é fazer a obra do Senhor. E isso é vestir sabe, a roupa de Jesus. Assim, eu quero fazer igual Jesus, sabe? E ela me ensinou muitas coisas. Ela me ensinou a como buscar a Deus. Ela me ensinou a acreditar no meu chamado. Ela me ensinou a não desistir. Ela me ensinou a amar as ovelhas. Ela me ensinou a cuidar das ovelhas. E era isso a coisa mais linda que eu achava nela. Ela deixava tudo para fazer a obra do Senhor com amor, com excelência, sabe? Ela tinha cheiro de ovelhas. Ela tinha cheiro de ovelhas, porque é isso, tem muita gente que faz a obra do Senhor, mas não tem esse cheiro de ovelha, não busca entender, não busca, sabe? E ela se preocupava com as pessoas que não estavam indo para a igreja, ela ia atrás, sabe? Não é aquela pessoa, não tá vindo na igreja, não sabe, porque tem igreja que é assim, não tá vindo na igreja, não serve mais, não tá vindo na igreja, não era para ser, sabe? Não, ela vai atrás, vai procurar saber, ela ia atrás, e era isso que me cativava, que dizia assim, meu, eu quero ser como ela, eu quero ser como ela, eu quero fazer a obra, mas eu sei o que Deus tem para mim é diferente do que tinha para ela, mas eu sei que Deus me chamou para fazer a continuação, para continuar. Eu sou ali aquela sementinha que ela plantou e hoje está dando frutos e através dos meus frutos são frutos dela, sabe? E isso é lindo na obra do Senhor. E isso é maravilhoso na obra do Senhor, porque a pessoa pode não estar mais aqui na terra, é igual a Abraão, né? Olha só a promessa que Deus fez na vida de Abraão e hoje nós somos frutos de Abraão. Nós somos seus filhos, nós somos a descendência de Abraão, assim como a Cida, assim como tantos outros que já se foram, que não estão aqui no meio de nós, mas que deixou um legado lindo, que deixou sabe,
ensinou pra gente algo que dinheiro nenhum compra. O tamanho da fé. Qual é o tamanho da sua fé? Quem é os seus pais espirituais? Honre o seu pai e sua mãe espiritual. Ore por eles, sabe? Porque eles precisam também de oração. Eles precisam também do cuidado de Deus. Porque às vezes a gente, né? Ah, minha mãe na fé tá cuidando de mim, sabe? Ela é guerreira, ela vence tudo. Mas às vezes a mãe na fé também tá precisando de oração. Ore muito, cubra ela de oração e aprenda o máximo que você puder com ela. Aprenda, seja aquela esponjinha, sabe? Que absorve tudo de bom, sabe? Coisas de Deus. Aprenda, cresça espiritualmente. Cresça espiritualmente, sabe? E aprenda a ouvir a voz do Senhor. Que isso é o mais importante. É a gente aprender a ouvir a voz de Deus. É aprender a andar debaixo da vontade do Senhor, sabe, galera? É muito lindo esse vídeo de hoje, já que eu tô me segurando aqui para não chorar. Porque falar dela é uma emoção muito grande, sabe? Ela faleceu bem no dia do meu aniversário, eu nunca vou esquecer esse dia, nunca. Eu tava indo para visitar ela e ela se foi, eu nem consegui me despedir dela, né? Mas eu sei que um dia nós iremos se encontrar e eu vou dizer obrigado. Obrigado porque Deus te colocou na minha vida. Porque Deus queria trabalhar na minha vida diferente. E Deus não podia ter me dado uma discípula melhor para me aprender com ela. Sabe, eu aprendi tanta coisa com ela. Foi pouco tempo que a gente passou juntas, pouco tempo mesmo, mas eu aprendi tanta coisa que eu quero levar para minha vida, que eu quero ensinar para os meus filhos, tanto os meus filhos, né, que geraram de mim, quanto as minhas filhas espirituais, os meus filhos espirituais, porque eu amo cada um deles, eu me preocupo, eu oro, quando eu vejo que um tá fazendo algo, sabe, que não vai agradar a Deus, eu me preocupo, sabe, eu puxo a orelha quando tem que puxar a orelha, eu corrijo quando precisa corrigir, mas eu também exalto quando precisa exaltar, sabe? Então, galera, essa é a mensagem de hoje. Espero que Deus fale grandemente ao coração de cada um de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.